e já vamos começar com notícia. A gente já começa falando de temporal. Temporal ontem, temporal hoje já começou. Agora a gente vai fazer um rescaldo do que aconteceu ontem. Quem tem todos os detalhes, quem tem todas as informações é a nossa repórter Thalita Souza. Ótima tarde para você, Thalita. Boa tarde para você, Júlio, e a todos que nos acompanham. Campinas ontem, foi atingida aí por um forte temporal já no final da tarde, comecinho da noite, então desta terça-feira. Nós estamos em um dos pontos onde justamente trouxe prejuízo essas chuvas, que chegaram inclusive com ventos a 34 km por hora. A gente está aqui no Jardim Pauliceia, olha só, onde uma árvore acabou caindo por cima do muro aqui de uma escola estadual. Essa aqui é a rua William Botti, aqui no Jardim Pauliceia, então, e essa árvore acabou caindo ontem já no comecinho da noite e é por isso que ainda ela permanece aqui, por razões que a CPFL ainda não veio fazer o desligamento da energia, justamente segundo eles, justamente pela alta do trabalho que está acontecendo nessa quarta-feira. Então, a equipe da prefeitura acaba aguardando aqui a CPFL para fazer desligar a energia, porque essa árvore acabou atingindo parte da fiação elétrica aqui do Jardim Pauliceia. Então, ainda não foi desligada. Então, é por isso, justamente por uma questão de segurança, aqui a prefeitura ainda não fez o corte, porque essa árvore será cortada, para aí sim estar sendo retirada. Bom, essa aqui então é a Escola Professor Estadual de Djalma, aqui no Jardim Pauliceia. Acabou caindo essa árvore aí por conta da tempestade de ontem. Aí, claro, felizmente, os alunos ainda estão em férias e é por isso que ainda não teve transtornos, não houve transtornos em relação às aulas. Então, também a secretária, a Secretaria de Ensino acabou passando a informação de que, de imediato, assim que a retirada da árvore, serão colocados tapumes, como uma solução imediata, para aí sim, em seguida, eles estarem fazendo a avaliação, para aí sim estar fazendo a reconstrução aqui do muro dessa escola aqui no Jardim Pauliceia. Então, mais uma vez, aqui ela não foi retirada desde ontem, acabou caindo ontem, já no comecinho da noite, e aí essa fiação elétrica ainda está com energia, e é por isso que ela ainda não foi retirada, justamente porque a equipe da prefeitura está aguardando a CPFL para desligar a energia aqui da rua, para aí sim estar fazendo essa retirada da árvore em segurança. Então, olha só, para quem está passando aqui na região do Jardim Pauliceia, rua William Botti, está interditada, está então trânsito interditado aqui nessa rua, justamente por conta aí dos trabalhos, que vão acontecer, que devem seguir aqui até esse final de tarde. Olha só, aqui é um dos pontos, Júlia, apenas um dos pontos onde infelizmente Campinas registrou quedas de árvores e também tumultos, e também transtornos por conta da chuva de ontem, aqui no final da tarde, comecinho da noite. Uma mulher e um motociclista, inclusive, foram arrastados pela chuva. A mulher ali na região central, na Avenida Anchieta, e já um motociclista na região do Jardim Taquaral, onde foi também Parque Taquaral, um dos bairros com maior aí, número de prejuízos, justamente por conta da chuva. A gente tem um dado aqui, diz que o acumulado dos últimos 3 dias aqui em Campinas é de 143 milímetros, segundo a Defesa Civil Estadual. A gente tem inclusive uma reportagem que a gente preparou sobre o balanço aí dos estragos aqui em Campinas, da chuva que atingiu aí o final da tarde aqui no município. A forte chuva causou estragos em vários pontos da cidade. A queda de uma árvore de grande porte destruiu parte do muro da Escola Estadual Professor Djalma Otaviano, no Jardim Pauliceia. O local precisou ser interditado. Quebrou o muro da Escola de Djalma e, olha, quase afetou a minha casa. Pegou os fios e tal, os fios estão praticamente no chão. Dá só uma olhada ao tamanho da árvore. Ainda bem que não estava passando ninguém. Se tivesse passando alguém, sem contar que tem uma escolinha. Neste outro ponto da cidade, um motociclista foi arrastado pela enxurrada na Avenida Imperatriz Leopoldina. Larga a moto! Larga a moto! O temporal atingiu também a região do Gramado. As ruas mais pareciam um rio com correnteza forte. Meu Deus, e agora como é que a gente vai sair daqui, gente? E agora? A enxurrada chegou a invadir esse estabelecimento comercial. Outro ponto alagado foi o cartódromo no Parque Taquaral. A água subiu rapidamente e deixou carros submersos. A Avenida Anchieta também ficou tomada pela água. Uma mulher foi arrastada pela enxurrada em frente à prefeitura. Segundo um morador que passava pelo local, ela tentava atravessar quando caiu e foi levada pela enxurrada.
pai do céu. Foram registrados 70 milímetros de chuva em 1 hora e os ventos chegaram a 37 quilômetros por hora aqui em Campinas. Só lembrando, né, a Defesa Civil acabou emitindo um alerta aí desde ontem, terça-feira, que vale até sexta-feira, sobre os riscos de fortes chuvas aqui para a região. Então segue o alerta para o pessoal aí que infelizmente acaba passando por áreas de risco ou mora em áreas de risco. Segue o alerta da Defesa Civil, justamente por conta dessas fortes chuvas, né, com riscos aí de fortes ventos, granizo e aí também ventania, né? Ontem os ventos chegaram a 37 km por hora aqui em Campinas e houve, inclusive, a gente tem uma tela, inclusive, Júlio, trazendo esse balanço das chuvas, que olha só, Campinas ontem registrou 71 quedas de árvores. Foram 15 pontos de alagamentos registrados em casas, 2 erosões em vias, foram 5 quedas de muros aqui em Campinas e 4 registros de deslizamentos. A gente não teve a informação de desabrigados nem desalojados aqui em Campinas. A Prefeitura não passou, não atualizou esse dado para a gente, então não temos a atualização a respeito de desalojados e desabrigados aqui em Campinas. Alguns pontos, inclusive, ficaram sem energia justamente por conta desse alto número de quedas de árvores e também pelas chuvas, né? A CPFL informou aí que alguns pontos, a grande maioria já foi estabilizado, mas que esse serviço deve ser normalizado o mais rápido possível até o final do dia. O Departamento, inclusive, de Parques e Jardins da Prefeitura ainda retira árvores de pontos, né, em que tiveram essas quedas aqui em Campinas. Mais uma vez, a gente está aqui no Jardim Paulicéia, olha só onde acabou essa árvore caindo, então, aqui na Escola Professor Estadual de Djalma, né? A gente viu, inclusive, na reportagem, é uma árvore ainda considerada de grande porte, acabou quebrando parte do muro, a gente consegue observar aqui nas imagens. E olha só, ela fica... Aqui é um bairro residencial, inclusive por pouco, né? A gente percebe logo aqui na calçada, não sei se é possível a gente mostrar, fica uma escola infantil logo em frente à escola estadual, também fica uma escola infantil e tem imóveis, então por pouco a árvore acaba não atingindo também esses outros imóveis, né, logo à frente. Então aqui a Prefeitura acaba aguardando a retirada da CPFL, né, ou melhor dizendo, para desligar a energia aqui da fiação elétrica, porque ainda assim permanece ligada, né? Então, claro, acaba trazendo um risco aí para os trabalhadores que vão fazer a retirada dessa árvore. Então, é aguardada, por isso que essa árvore ainda não foi retirada. Então, só para a gente reforçar mais uma vez, Júlia, a gente está aqui no Jardim Paulicéia. Essa aqui é a rua William Bolt, aqui no Jardim Paulicéia, onde então permanece interditada. Ainda não há previsão para esse serviço ser finalizado, porque aí sim a CPFL precisa desligar a energia aqui da rua para aí sim poder fazer o serviço, a Prefeitura poder concluir o serviço aqui de retirada dessa árvore aqui que acabou danificando, né, quebrando o muro aqui da Escola Estadual de Djalma. Thalita, aguenta um pouquinho aí, deixa eu falar com o pessoal lá da suíte, porque é o seguinte, separa a imagem pra gente do ao vivo das câmeras da rodovia, ou da Dom Pedro, ou do Tapetão, porque assim, a gente vê aqui no link da Thalita que o céu tá azul, mas quando a gente vai lá para a rodovia Dom Pedro ou para o Tapetão, dá uma olhada qual que é a situação. Não, lá ao vivo, isso. Olha isso. Onde a Thalita tá, que é em Campinas, está nuvens com céu azul. Quando a gente vai para Zeferino Vaz, chuva até que de forma abundante. Olha só, nos dois sentidos. Agora Dom Pedro, olha isso, olha Dom Pedro, gente. Não dá nem para enxergar. Enche a tela aí pra gente. Não dá nem para enxergar. Você presta atenção pelos faróis dos veículos que vêm na direção contrária. Porque quem está indo sentido capital, por exemplo, não consegue. Você não consegue ver os carros, não consegue ver os veículos transitando de tanta chuva. Agora, por gentileza, volta lá onde a Thalita está, porque parece um outro mundo pra gente. De uma direção e de outra, parece um mundo completamente diferente. Olha isso! Olha o céu que o Wesley Gratilhão está mostrando agora pra gente, ó. Nuvens sob céu azul, um pouco de vento, sim, mas, Thalita, alguma garoa até o momento? Porque a gente vai lá pra Zeferino Vaz e Dom Pedro e quando volta pra você, parece que a gente não tá ao vivo, parece que é um outro mundo.
Exatamente, é o verão, né, que a gente fala justamente esses pontos muito diferentes. Mas olha, Júlio, por aqui a gente sente já a chegada da chuva. A gente ouve, ainda que longe, né? Não sei se vocês conseguem ouvir pelo meu microfone, mas a gente ainda consegue ouvir trovões. E o vento tá mudando bastante, o sol já entrou um pouquinho mais. A gente estava aqui já desde o início da tarde, já estava um sol muito quente, aquele mormaço mesmo, pré-chuva, né, que a gente fala. Mas aqui a gente já percebe uma mudança, sim, viu? Os ventos já ficaram um pouquinho mais gelados, já não tá aquele mormaço, a gente percebe já a movimentação até das árvores, né? Um pouquinho mais por conta da ventania e nuvens um pouco mais carregadas chegando. E é tudo muito rápido, viu? Porque isso acabou mudando em questão de 5 minutos. Então houve essa mudança realmente muito repentina e é justamente por conta do verão, né? Mas ainda assim aqui a gente está percebendo essa mudança de temperatura e a chuva se aproximando por aqui no Jardim Pauliceia. Ô Thalita, a gente percebe, claro, que a árvore está invadindo toda a via, não passa nem vem veículos por aí. Mas é o seguinte, você abordou um tema interessante nessa semana também, que foi a queda de árvores. Até então, no balanço desde o ano passado até o começo deste ano de 2023, pouco mais de 80 árvores haviam caído por conta desses fortes temporais. Só ontem, em 1 hora, você acabou passando pra gente, no próprio levantamento da Defesa Civil, que foram 71 árvores. Vai estar desmatando Campinas desse jeito? Exatamente, né? É um número que acaba chamando a atenção, né? Bastante aqui. Na verdade, a gente tem foi quase o número total, né? De 20 de dezembro até ontem, né? A gente tinha, até ontem, dia 17 de janeiro, Campinas registrava 88 quedas de árvores. Então, em um período praticamente quase um mês, né? Foram registradas só ontem, aí diante da chuva, Campinas registrou 71 quedas de árvores. Então, assim, é um número alto. Inclusive, ontem nós conversamos com o secretário de Serviços Públicos aqui de Campinas. Eles vêm adotando medidas, né, de prevenção justamente por conta dessa chuva, né? Então, acaba encharcando muito o solo e derrubando principalmente essas árvores que têm, às vezes, até muitos anos, né? São árvores, uma arborização mais antiga. Então, é um número que chama atenção, já era um número considerado ontem, né, de 88 árvores entre 20 de dezembro até ontem. Então, Campinas registrava esse número, que segundo ainda o secretário que nós conversamos ontem, ele já era considerado um número altíssimo, né, quase o triplo do que foi registrado em todos os anos anteriores. E aí, claro, mais uma vez, hoje, né, entre ontem e hoje, a gente teve uma nova surpresa, um novo salto desses números, que só ontem, aí da chuva, né, entre o finalzinho da tarde até o comecinho da noite, Campinas registrou 71 quedas de árvores. Inclusive aqui nós estamos em uma dessas, né, 71 árvores que acabou caindo aqui na cidade de Campinas e, claro, trazendo prejuízo aos moradores, né, Júlio? Com certeza, Thalita. E olha, a demanda é tão grande, mas é tão grande, de que o pessoal em casa deve estar perguntando, mas por que a prefeitura já não conserta, já não tira essa árvore? São algumas complicações. E neste exato momento, olha o flagrante, hein? Pode encher a imagem com a tela ao vivo aqui, com a Thalita Souza, com Wesley Gratiliano, a equipe da Companhia Paulista de Força e Luz chegando neste exato momento para tirar, então, a fiação. Porque o que impede a retirada da árvore, pelo que a gente entendeu, pelo que você falou, Thalita, é justamente essa fiação emaranhada no meio dos galhos, que a possibilidade de, e é bem provável que tenha eletricidade, é muito grande. E por isso a periculosidade para a retirada, né? Exatamente, Júlia. Inclusive, eles estão chegando por aqui, já pediram até pra gente se afastar um pouquinho mais, porque eles vão fazer esse trabalho agora de desligar a energia. Então, justamente por uma questão de segurança, eles pediram, a gente tá bem próximo aqui à árvore, né? Então, justamente por isso, eles pediram pra gente sair, se afastar um pouquinho mais. É por isso que a gente vai se afastar um pouquinho mais, porque eles vão dar início aos trabalhos, até mesmo por conta da chuva que tá se aproximando. Então, é um trabalho que deve ser rápido, né? Justamente para trazer um pouco mais de segurança aqui para o pessoal para estar fazendo essa retirada da árvore. Perfeito, Thalita. Eu vou liberar você aí para conseguir se afastar, para que o pessoal da CPFL consiga, então, fazer a remoção dessas fiações. Pode vir aqui para mim, deixa a Thalita lá, ela vai voltar daqui a pouquinho com a gente, porque tem mais casos de chuva que a gente registra no município de Campinas. Gente, tem muito mais chegando para você agora na Rede Família de televisão. Por quê?
Dá uma olhada nessa imagem. Um carro com 2 ocupantes caiu na ponte do córrego da rua Serra Dourada, no bairro São Fernando, em Campinas, depois de o motorista tentar atravessar em meio a alagamento, gente. É perigoso, cuidado, hein? A prefeitura emitiu a nota informando que os 2 ocupantes foram retirados, sim, sem ferimentos, pela população, que acabou, nas proximidades ajudando. Agora, isso a instantes do veículo ser todo encoberto pela água, estava um transtorno, O alagamento aconteceu por conta do acúmulo de detritos que entupiram os tubos, de acordo com a administração regional. E a Secretaria de Serviços Públicos disse que realiza a manutenção da área frequentemente e que hoje ia fazer lá um novo serviço de limpeza, incluindo a ponte e a região que fica próxima. Vamos conferir na reportagem, agora na Rede Família de televisão. Em cerca de 1 hora, o volume de chuva foi intenso em várias partes de Bauru. Na região da Vila Independência, a rua Benevenuto Tiritã foi praticamente dividida por um rio que se formou. A impressão que dá é essa, mas essa é única e vai até a Comendador José da Silva Marta. O que a gente percebe aqui é que virou basicamente um rio mesmo. E a impressão é que tem outra rua não, mas não tem não, gente. É tudo área de mata aqui, e a água vem descendo com toda a força de todos os bairros, olha lá. A gente vê carros ali, ó, tá vendo? Eles devem estar tentando atravessar e não estão conseguindo. Estão vendo alguma rua que vai dar essa oportunidade. Estabelecimentos e casas ficaram sem energia elétrica. Tem um carro ali que está comprometido, me parece. Não sei se ele vai conseguir sair, mas esse aqui ficou totalmente comprometido. Na Avenida Nuno de Assis, deu para ver a altura da água do Rio Bauru. O nível subiu e quase transbordou. Segundo a Defesa Civil, foram cerca de 20 a 30 milímetros de chuva, dependendo da região. A orientação é evitar estacionar perto de árvores. Estamos emitindo alertas para que todos tenham cuidados nessa época. Temos um alerta de chuvas fortes até sexta-feira. Contamos com a colaboração de todos. É isso aí. E, gente, vamos conferir na tela como é que foi a situação em algumas cidades da região nos últimos 3 dias. A gente tem Campinas com 143,1 milímetros em 72 horas. A cidade de Arthur Nogueira acabou recebendo, olha só, em 72 horas, 103,8 milímetros. Cordeirópolis, 80 milímetros em 72 horas. A cidade de Socorro também sofreu recentemente 55,6 milímetros em 72 horas. Agora vem pra cá. Chega mais, porque é o seguinte. Deixa lá na porcentagem pra mim, por gentileza, pessoal lá do TP. A gente vai registrar agora algumas situações com relação ao clima. Põe na tela pra gente o tempo. Como é que vai ficar esses dias na cidade de Campinas? Afinal de contas, olha só. Isso aqui é o que choveu nesse mês de janeiro. Olha só, janeirão. A chuva mais intensa, na verdade, foi no dia 5 e foi no dia 14. E agora, claro, ainda não contabilizou essa semana. Ainda leva um tempo para contabilizar. E hoje, por exemplo, já está contabilizando os milímetros aqui. Mas olha só, o registrado até então, 160 milímetros. O esperado, 309. Ah, mas como é que funciona? Campinas, em 72 horas, 143,1 milímetros. Mais de 50% do esperado para chuva no mês.